Sexta-feira, 21 de março, primeira edição do dia. A gente começa hoje com um tema bem urgente, né? A situação do patrimônio histórico no Brasil. E o recente desabamento do teto da igreja e convento de São Francisco em Salvador já é um alerta, né? Um alerta bastante dramático. Sim. Sobre essa negligência que parece bem extensa, né? A gente se debruçou sobre algumas fontes aqui para tentar entender como chegamos nesse ponto, né? E o que isso significa para a identidade do Brasil para o futuro, né? A gente tem aqui a reportagem, né, que detalha o desabamento em Salvador. A gente tem relatórios sobre incêndios em museus, né? A gente tem um panorama histórico ali do Wikipédia, né, para a gente entender um pouquinho de onde a gente veio, né, e para onde a gente está indo. A ideia dessa edição é a gente entender os problemas, né? Que levaram à deterioração desses lugares tão importantes, né, para a nossa memória, e o que significa para o futuro, né? Queria começar com você, falando um pouquinho sobre o que aconteceu em Salvador, né? O desabamento da igreja e convento de São Francisco. Uma joia da arquitetura barroca lusitana, né? Sim. Aqui na América Latina. Pois a gente fica muito triste, né? Porque a gente vê as imagens, né, da igreja parcialmente destruída, né? E é um lembrete de como a história pode se perder, né? A pergunta central aqui que emerge de tudo que a gente pesquisou, né? Sim. Tanto da reportagem de Salvador, quanto informações sobre incêndios em museus, né? E o contexto histórico como chegamos nesse ponto crítico, né? Quais as implicações disso para a identidade brasileira? E o que é mais preocupante nesse caso, né? É que não foi uma coisa inesperada, né? A gente teve avisos, né, laudos técnicos apontando fragilidade, né, na estrutura, né? Ou seja, foi uma tragédia que podia ter sido evitada, né? Sim. E infelizmente a gente teve uma vida perdida, né? Sim. Isso leva a gente a questionar a eficácia dos nossos sistemas de preservação. Exato. Uma perda irreparável. E como você mencionou, né, essa situação de Salvador, parece que não é um caso isolado, né? Não. Nossas fontes indicam um padrão de negligência que se repete em outros lugares do país. Em Salvador mesmo, um levantamento identificou 444 imóveis com alto ou altíssimo risco, né? Nossa. De desabar ou de pegar fogo. É um número que assusta, né? um número chocante, né? Que ilustra bem a escala do problema. E a situação não melhora quando a gente olha para outros estados, né? No Rio de Janeiro, a fazenda do Capão do Bispo, né? É um exemplo de deterioração avançada, né, por falta de conservação. A Secretaria de Cultura do Estado reconheceu a ausência de recursos para revitalização, né? E o IPHAN, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, chegou a multar o Estado por esse abandono, né? Então a gente vê falhas em diferentes níveis, né, de gestão. A gente tem inúmeros relatos, né, de casarões históricos, igrejas, né, conventos. As nossas fontes, elas descrevem um quadro preocupante, né, a nível nacional, de infiltrações, cupins, né? Rachaduras graves, tudo resultado dessa falta de manutenção, né? Sim. Preventiva e contínua. Parece que a gente está assistindo a um processo lento de apagamento da nossa história. A gente fica, né, bastante preocupado com isso e essa negligência, né, ela se torna ainda mais visível quando a gente se lembra, né, dos incêndios que destruíram parte do acervo, né, de instituições importantes, né, para o país. O Museu Nacional, né, no Rio, perdeu uma coleção inestimável, né, com mais de 20 milhões de itens. Em São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa também foi atingido por um incêndio bastante grave. E a Cinemateca Brasileira também, né, sofreu com incêndios, comprometendo, né, uma parte fundamental da nossa memória audiovisual. E o que chama atenção é que a gente parece que tem uma abordagem reativa, né? A gente só age depois que a tragédia acontece, né? E aí as perdas já são muitas vezes irreversíveis. E as razões para essa situação, né, elas são complexas, né? Vão além da falta, né, de investimento, né, de recursos financeiros, a burocracia excessiva do IPHAN, por exemplo, né? Em alguns casos, ela acaba dificultando reformas urgentes, né? Em vez de agilizar a preservação, pode criar entraves que levam a deterioração ainda maior. Um ponto fundamental, né? A intenção de proteger o patrimônio é válida, né? Mas quando essa burocracia impede, né, ações rápidas, né, o resultado é paradoxalmente negativo, né? Exatamente.
As fontes também apontam, né, para a descontinuidade das políticas públicas, né? Projetos de restauração são abandonados ou reiniciados, né? Cada mudança de governo, né? É o desperdício de recursos, né? E agrava a situação dos imóveis. Você tem algum exemplo disso que você pode compartilhar com a gente? A gente tem exemplos bem claros, né? Em Minas Gerais, por exemplo, o número de prédios tombados, abandonados é enorme. E as obras de recuperação de igrejas históricas, em Ouro Preto, né? Incluindo as que abrigam obras do Aleijadinho, né? Elas se arrastam por anos, né? Mostrando essa falta de prioridade, né? E essa lentidão, né, dos processos. E a responsabilidade, né, pela preservação, como as fontes indicam, né? Ela é compartilhada, né? Ela não recai só sobre o Estado. Sim. Instituições privadas, a sociedade como um todo, né? Tem um fundamental nisso. A omissão das autoridades é inegável, né? Mas a falta de fiscalização, cobrança, né, por parte da população também contribui, né, para esse cenário de abandono. Voltando ao caso de Salvador, né, é importante a gente lembrar, né, que haviam alertas, né, sobre a fragilidade, né, da estrutura da igreja, né, do convento, né. E esses alertas foram ignorados. E a falta de atenção, né, ela se repete em outras cidades históricas. Em São Luís, por exemplo, mais de 20 casarões desabaram, né, em 5 anos. Caramba. E Ouro Preto também, infelizmente, né, enfrenta desmoronamentos, né, frequentes no centro histórico. As consequências, né, dessa inação, né, elas são muito amplas, né, impactam inclusive a economia, né, o turismo, que é vital, né, para cidades como Salvador, perto de Ouro Preto, ele é afetado diretamente, né, pela degradação do patrimônio, né, igrejas, casarões, museus em ruínas, afastam visitantes, né, prejudicam o comércio local, né, a geração de empregos. A gente precisa começar a enxergar, né, a preservação, né, não como um gasto, né, mas como um investimento, né, estratégico. Existem modelos em outros países, né, que mostram como a proteção da história, né, pode impulsionar o turismo, né, e gerar desenvolvimento, né, econômico. Mas para isso, né, a gente precisa de um planejamento, né, de longo prazo, né, e o envolvimento de todos os setores da sociedade. E um aspecto crucial que as fontes destacam, né, essa falta de uma visão sustentável, né, para a gestão do patrimônio, né. Muitos edifícios são restaurados, mas depois ficam sem uma destinação clara, né, sem manutenção regular. Sim. E acabam se deteriorando de novo, né, é um problema de gestão, né, de planejamento, de engajamento, né. E vai além do dinheiro, né? Exatamente, vai além da simples alocação de recursos, né? Os casos do Museu Nacional, da Cinemateca Brasileira, o abandono em cidades como Ouro Preto, São Luís, são exemplos trágicos dessa falta de continuidade, né? A nossa história está literalmente caindo aos pedaços. E é fundamental, né, que a sociedade brasileira se mobilize, né, para proteger a nossa identidade, né, cultural. Para a gente encerrar essa conversa, fica aqui uma reflexão, né, para você que está nos acompanhando. De que maneira a sociedade brasileira pode transformar nessa postura reativa, né, numa atitude mais proativa, né, na valorização e preservação do nosso patrimônio histórico e cultural, né? Que é único. Sim. Para que ele possa ser apreciado, né, pelas futuras gerações. Essa é a pergunta, né, fundamental que a gente precisa responder, né, como sociedade. É isso. Lembramos aos nossos ouvintes que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde e aos sábados ao meio-dia. É isso aí. E fique ligado, porque a partir de segunda-feira, dia 24 de março, o Pavecast terá 3 edições diárias. Às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde, além da nossa edição tradicional de sábado, ao meio-dia. Até a próxima. Até mais.